Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu sou Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira, e falo de mãe, de filhos, com mulheres, mas os homens sejam todos bem-vindos ao meu canal e sintam todos bem-vindos à minha casa, viu, gente? Olha, eu tenho relatado até agora experiências que eu tive com meus filhos que eu gerei. Eu não contei como foi a experiência de ser mãe dos meus irmãos. E eu vou contar hoje para vocês. Como alguns podem já saber, né? Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos e eu passei a ser responsável pelos meus irmãos. E quando meu pai faleceu, eu acho que minha mãe teve uma crise de identidade, sabe? Ela virou uma adolescente rebelde. Aí, ficou mesmo pra mim estar ali tomando conta dos meus irmãos, sabe? Então, ela trabalhava, final de semana ela juntava com as amigas e ia pro baile. E, sabe, ela virou mesmo uma adolescente rebelde. E eu sempre ali, né? Ela sabia que eu ia estar ali cuidando dos meninos, ela ia tranquila. E também eu não vejo, hoje eu não vejo que ela fez nada de mal, igual eu não via na época que ela estava fazendo nada de mal. Mas eu tive uma experiência muito assim, como que eu vou dizer, forte com um dos meus irmãos. Ele é, acredito, acho que é 5 anos mais novo do que eu, sabe? Então, ele foi um menino que dava muito trabalho, porque ele era rueiro, ele gostava muito de rua, ele era mentiroso, e é até hoje muito mentiroso. Ele é um menino que mente tanto, que ele chega a acreditar que o que ele tá falando é verdade, sabe? Então, desde criança, ele era muito mentiroso. Então, ele sofreu um acidente uma vez de uma Kombi atropelou ele na rua. E eu tive de ficar ali, sabe, levando no médico, cuidando, porque ele foi engessado. E, não, foi muito difícil mesmo pelejar com esse irmão meu. E nós fomos crescendo, todo mundo, né? E chegou a época que ele começou a trabalhar. Que todos nós lá começamos a trabalhar cedo. Todo mundo lá em casa, sabe? Começou a trabalhar muito cedo. E ele foi ser açougueiro. Chamaram ele para ser ajudante lá no açougue. E ele foi trabalhar. É um menino, nossa, gente, é um menino muito trabalhador. Ele não escolhe serviço. Não escolhe, sabe? O que falar com ele, vamos fazer, pode contar com ele que ele tá ali pra tá trabalhando. Como eu digo, tem qualidades? Tem. Tem defeitos? Tem. Todos nós, sabe? Mas continuando o meu irmão. Aí, quando ele começou a ser açougueiro, ele começou a ajudar dentro de casa, ele trazia uma carninha, ajudava numa coisa, ajudava em outra, e parou de estudar, sabe? Aí, comecei a cobrança, não, tem que estudar assim e tal. Aí ele começou a estudar à noite, sabe? E quando ele começou a estudar à noite, aí começou os problemas. Que ele arrumou uns amigos que era do balacobaco, sabe? Então era briga direto, era confusão. Ele ia pra praça, que na época era uma praça, né, onde aconteciam os bailes. Ele ia pra praça e bebia muito, que ele tinha, se eu não me engano, ainda uns 16 anos, bebia muito, sabe? Passou a fumar e, e era muito namorador. Direto ele tava com uma namorada diferente. A gente nunca via ele com uma menina mesmo fixa, né? E muitas vezes, gente, eu tive que ir atrás dele, buscar ele na rua, porque ele tava
brigando e aprontando, sabe? Muitas vezes mesmo. Só que foi passando o tempo, eu casei, né? Tive meu primeiro filho e ali naquela luta junto com ele, porque minha mãe sempre me chama pra estar corrigindo meus irmãos. Aconteceu alguma coisinha, ela me chama pra estar corrigindo eles. Então, eu me lembro que eu tava grávida de 7 meses da minha menina, sabe? E eu tava na casa da minha mãe nesse dia, mas minha mãe não tava, sabe? Eu cheguei, acho que de tardinha, ninguém comentou muita coisa comigo, minha mãe não tava. Quando a mamãe chegou, ela veio falar pra mim o que estava acontecendo com meu irmão. Que o meu irmão tinha se envolvido com uma mulher de um rapaz lá da vila, e o cara era aquele cara que vocês imaginam aí, ele era aquele cara. E que meu irmão estava correndo risco de vida. E que o homem havia chegado perto da minha mãe e falado com a minha mãe. Que onde ela encontrasse meu irmão, ele ia no meu irmão. Gente, pensa como eu fiquei, sabe? Como eu fiquei. E ninguém sabia onde ele estava, sabe? E eu lembrei, assim, que ele tinha arrumado uma namoradinha que, assim, nessa escola que ele estudava, ele tinha arrumado uma namoradinha que ele ia muito pra casa dessa menina. E eu pus na cabeça que ele podia estar lá, sabe? E fui lá ver. Não encontrei ele. Andei muito, não encontrei. Quando eu voltei, a minha mãe virou e falou pra mim, falou assim, ó, tá acontecendo isso. Acharam ele e tá lá com ele. Você tem que fazer alguma coisa. Eu fui, gente. Revesti de cara e coragem, fui lá enfrentar na casa do sujeito pra tirar o meu irmão de lá, vivo. E como meu ex-marido era conhecido no meio desse pessoal da pesada, então eles sabiam quem eu era, sabe? Quando eu cheguei, que eu conversei com o rapaz e pedi ele que me entregasse o meu irmão, o rapaz passou a mão numa FACA, apontou para minha barriga e disse para mim, você some com ele daqui. Porque se eu ver ele de novo, eu vou fazer a sua cesárea. Então, tipo assim, ficou eu e meu irmão, né? Eu não morava no bairro mais. Naquele dia mesmo, peguei o meu irmão e levei para minha casa, que era outro bairro, ninguém sabia onde eu morava. E eu achei que ele ia sentir seguro lá em casa. E ele ficou comigo 2 meses na minha casa. Aí meu ex-marido começou a implicar que ele tava me ajudando tanto, ele lavava, arrumava, fazia as coisas, chegava, tava tudo limpinho. Mas aí meu marido começou a implicar, e você sabe quando você quer ter um relacionamento, você faz tudo, né, pra não arrumar confusão. Aí eu conversei com meu irmão, falei com ele, ó, nós vamos ter que arrumar um outro lugar pra você ficar. E nós tínhamos uma tia que morava num bairro bem longe, desconhecido, e arrumamos um jeito dele ir morar na casa dessa tia minha. Quando ele foi para essa casa dessa minha tia, essa menininha que ele namorava de vez em quando, que eu fui procurar ele na casa dela, passou a ir visitar ele lá, sabe? E nisso ela engravidou, sabe? Aí eu fiquei sem pé e sem mão. Falei, Senhor, agora um menino, outro menino, tanto de menino. Vamos ver o que Deus vai fazer, né? Aí conversei com ele falou assim, não, nós vamos casar, porque essa menina não tem parente. Ela é minha cunhada hoje em dia. Ela não tem parente. Ela não tem pai, ela não tem mãe, ela não tem irmão, sabe? E o sonho dela, ela sempre falou que era ter uma família, porque ela tinha sido muito maltratada na vida. E eu conversei isso com meu irmão, né? Então ali eles fizeram um curso de noivo, casaram na igreja, casaram no cartório, sabe? E, graças a Deus,
não viveram bem, que teve uma fase aí que aconteceu uma coisa que um dia eu posso estar contando, mas estão juntos até hoje, sabe? Então, gente, nem sempre foi tudo tão belo igual eu conto. Nem sempre eu consegui livrar aqueles que eu cuidei de todo mal, sabe? Eu fiz o que eu pude, mas aconteceu na minha vida, acontece na de vocês. E quando acontecer, gente, não desespere, porque nós estamos no mundo e no mundo nós vamos passar sim por aflições, sabe? Mas não perca a confiança em Deus, tá? Como Deus livrou meu irmão da morte, livrou, sabe? Ele pode estar restaurando o seu filho, livrando ele também de qualquer coisa que você achar que não tem mais solução. Acredite que Deus está no comando, tá? Essa é mais uma das minhas histórias, tá? Fiquem com Deus. Beijo. Curta, compartilhe, comentem, tá? Eu gosto de estar respondendo a todos vocês e ser mãe não é nada fácil, mas Deus nos capacita. Fiquem com Deus.